Meu muito boa noite. Vamos aí para mais um episódio 160 e alguma coisa. E no episódio dessa semana, depois de diversos assaltos de besteiras e leituras edificantes do ponto de vista da zoeira, hoje o episódio é um episódio intelectualizante, algo edificante do ponto de vista pedagógico, porque estava Caio sentado pensando no que deveria fazer agora, né? Eu estava lendo um livro e me lembrei, olha, essa semana não teve episódio. E aí eu pensei, bem, está na hora, sextou, é sexta-feira e a semana ainda não viu seu episódio no Doutor Hipnos. E de fato, creio que esse vai ser um episódio que dê sono mesmo. Porque eu estava lendo, e vou continuar lendo aqui, o livro Sociologia Clássica, Marx, Durkheim e Weber, do autor Carlos Eduardo Sell. Se não me engano, é um cientista político. Deixa eu ver aqui. Carlos Eduardo Sell é doutor em Sociologia Política pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. E atua em vários lugares, blá blá blá. Beleza. Muito bem. É um cara com. Um rapaz com cara de almofadinha. É um livro introdutório aos autores do que a gente chama de sociologia clássica, que são esses três porquinhos, a gente fala, o Karl Marx, Emile Durkheim e Emil Maximilian Weber. Vou espirrar aqui um negocinho que eu tô com. Vou até pausar para espirrar. Pronto, voltei. É, como eu estava falando, né? É um livro introdutório desses três autores clássicos, os três porquinhos. E é um livro muito bom, né? Eu estava relendo ele, nunca tinha terminado de ler ele. Na realidade, eu sempre li assim capítulos, pedaços soltos. Ah, vou fazer uma aula aqui do negócio. Aí eu ia naquela parte ali que eu precisava montar uma aula, né? Um certo conceito e pegava. E durante a graduação, eu acho que li um trechinho dele também. Enfim, alguns trechos. Mas é um livro muito bom, muito didático. Acho que tem, falando aí como marxista, né? Parte do Marx aqui no final, o céu cai em alguns sensos comuns, né? Sobre a interpretação do socialismo real, né? A aplicação da teoria, mas enfim, marxista, mas tá, fazer o quê? É o livro, enfim, não deixa de ser um livro bom, do ponto de vista seja da pessoa que quer aprender sociologia, eu não sei muita coisa de sociologia, mas eu quero ter uma boa introdução. Ou uma pessoa que é da área da sociologia e quer relembrar conceitos, quer aprender as coisas de uma forma didática, né? Porque eu acho que o Carlos, nesse livro, consegue explicar algumas coisas assim numa linha de raciocínio bem bacana, assim, para você entender, bem fácil, mas sem deixar de perder grande parte da profundidade do pensamento ali do autor, né? Enfim. Eu estou aqui agora na página. Tô um pouco gripado, eu vou assoar um pouco. Assoar não, né? Dar umas fungadas assim no nariz. Ai, horrível. Mas eu tô aqui na página 132 do livro.
que já é a parte final, indo para o final, está falando sobre Max Weber. O livro fala dos três autores, né? E ele sempre começa ali com uma introdução. Ah, nasceu fulaninho em tal lugar, teve essas influências aqui no pensamento dele. Eu tô aqui no tópico, que é o pensamento político, teoria política do Weber. E aí o subtópico, debate político. Então vou continuar daqui. Tentar ler, deixa eu ver. Ah, dá pra ler essa página aqui, essa parte, né? Um subtópico, que é curto. Muito bem. Vamos começar a leitura. Debate político. Weber analisou e debateu intensamente os acontecimentos econômicos e políticos que agitaram a Alemanha no Segundo Império, né, do período de 1870 a 1919. Né? O Segundo Império Alemão é fruto da unificação alemã, do Estado Nacional Alemão, que vai acabar vai se forjar a partir de uma guerra, né, que é a Guerra Franco-Prussiana, e o Segundo Império Alemão vai acabar depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, nasce por meio de uma guerra, termina por meio de uma guerra. Então tá, fala que o Weber analisou e debateu intensamente os acontecimentos do Segundo Império, durante os reinados, né, de Wilhelm I e Wilhelm II, e ainda os primeiros anos da República de Weimar, que é com a queda do Império Alemão e da deposição do Kaiser, do imperador, Wilhelm II, que se exila, se eu não me engano, na Holanda ou na Bélgica, tem a implementação da República de Weimar, que vai durar até a instauração ali o golpe do nazismo. Weber já estava morto aí nesse período, mas ele vai ser uma figura importante na República de Weimar, né? Enfim, ainda também nos primeiros anos da República de Weimar, que surgiu com a derrota da Alemanha na Primeira Grande Guerra Mundial. Neste período, a Alemanha, sob a liderança do chanceler Otto von Bismarck, viveu um acelerado, nesse período, no caso, o Império, viveu um acelerado processo de industrialização direcionado pelo Estado. Esse processo provocou um crescimento do tamanho e da importância da burocracia executiva na sociedade e no Estado alemão. Ao longo de seus escritos políticos, Weber vai procurar teorizar sobre esse quadro e mostrar os entraves que o peso da burocracia trazia para o futuro político da Alemanha, os valores liberais, a democracia e a formação de verdadeiros líderes políticos. Logo no início de sua carreira, em 1895, na conferência intitulada O Estado Nacional e a Política Econômica, sua aula inaugural na Universidade de Freiburg, Weber toca diretamente nesse tema, ao mostrar que a base social da burocracia executiva e militar da Alemanha eram as antigas classes aristocráticas chamadas de Junkers. Como Bismarck, através de um Estado forte e intervencionista, fortaleceu o processo de industrialização da economia, a burguesia alemã ficou acomodada em seu papel social, desistindo de disputar diretamente o poder político. Para a burguesia, o que interessava era o avanço da modernização econômica, não lhe importando o fato do Estado estar nas mãos da aristocracia rural, os Junkers, não é, no caso. Weber chamava a atenção para o fato de que o Estado não poderia ficar nas mãos de uma classe decadente, cujo único interesse era favorecer a burocratização do Estado para manter os seus cargos. Segundo a avaliação de Weber, abre aspas, o ameaçador da nossa situação, no entanto, é que as classes burguesas parecem fenecer enquanto portadoras dos interesses de poder nacionais, e que ainda não há sinais de que classes trabalhadoras estejam começando a adquirir maturidade para tomarem o seu lugar. Fecha parênteses. Diante da falta de preparo da burguesia para assumir o poder político, de que forma conter o poder da burocracia?
quais seriam os mecanismos necessários para forjar líderes políticos que fossem capazes de guiar o Estado e seu quadro administrativo na sua tarefa de afirmação do poder nacional da Alemanha. Como, diante desse quadro, garantir a consolidação de valores da liberdade, da autonomia e da democracia? Essas perguntas vão guiar a análise weberiana da conjuntura política alemã e europeia ao longo de sua carreira. Algumas dessas questões também foram colocadas por Weber em um conjunto de textos, no quais ele refletiu sobre os acontecimentos políticos que envolveram a Rússia entre a Revolução Constitucionalista de 1905 e a Revolução Socialista de 1917. No primeiro, trabalho intitulado A Situação da Democracia Burguesa na Rússia, de 1906, ele já procurava mostrar que o liberalismo carecia de uma base social nos grupos existentes: burguesia, funcionários, camponeses, proletário e partidos políticos. Na continuidade dessa reflexão, em sua obra A Transição da Rússia a um Regime Pseudo-Constitucional, também de 1906, Weber entendeu que a nova Constituição russa de 1906 ampliava os poderes da burocracia estatal, mas não limitava os poderes da monarquia diante do parlamento democrático, como era chamada Duma na Rússia, né? Em abril de 1917, às vésperas da Revolução Bolchevique de outubro, ele concluiu que o novo governo provisório que estava sendo formado restringiria o poder da monarquia. No entanto, Weber achava que a aliança entre a burguesia e as forças políticas ligadas ao proletariado seriam frágeis para mudar a estrutura social e política da sociedade russa. Nessa análise, Weber também ponderou sobre que... Ponderou que... eu viajei aqui, desculpa. Nessa análise, Weber também ponderou que as características do capitalismo contemporâneo não favoreciam o regime de liberdade democrática. Entre aspas. Entre aspas. Abre aspas, né? Oh, meu Deus do céu. Viajei. O que Weber então vai falar sobre essa ponderação que ele faz de que no capitalismo contemporâneo não se favorece o regime de liberdade democrática? Diz ele: é ridículo, no mais alto grau, imaginar de qualquer afinidade eletiva entre democracia ou a liberdade, em qualquer sentido que essas palavras possam ter, e o alto capitalismo de nossos dias, fase, entre aspas, inevitável do nosso desenvolvimento econômico, o qual predomina nos Estados Unidos e agora está sendo importado para a Rússia. A reorganização da estrutura política da Alemanha, com a sua iminente derrota na Primeira Guerra, é o elemento que desencadeia mais uma série de escritos políticos de Weber. Na obra Parlamento e Governo na Alemanha Reordenada, de 1917, ele critica a falta de liderança política herdada do período de Bismarck, argumentando que o parlamento deveria ser um mecanismo fundamental na formação de novos dirigentes políticos. Mas para isso, o parlamento teria que assumir as responsabilidades efetivas do governo, sobrepujando o papel da burocracia. Dessa forma, as novas responsabilidades do parlamento melhorariam as qualidades dos políticos eleitos, que deixariam de ser meros diletantes para tornarem-se políticos responsáveis. Nessa obra, Weber toma como modelo parlamentarista o modelo parlamentarista como parâmetro para regular as instituições políticas alemãs, destacando que, em face do presente cesarista efetivo das massas, o parlamento da Inglaterra protege 1. A continuidade e 2. A supervisão da posição de poder desse representante. 3. A preservação dos direitos civis. 4. Um campo de provas políticos apropriado para cotejar a confiança das massas. E 5. A eliminação pacífica do ditador cesarista, uma vez que esse tenha perdido a confiança das massas. Opinião aí do Weber. Todavia, apenas 2 anos mais tarde, em 1919,
Em um artigo intitulado O Presidente do Reich, Weber reformula sua análise. Em vez de valorizar o parlamento, o principal mecanismo para a formação de líderes fortes e capazes para a liderança do Estado seriam as eleições diretas para presidente. Para que surgisse um líder capaz de guiar o Estado e a nação alemã, ele teria que ser escolhido diretamente pelo povo através de eleições, e não ser indicado pelo parlamento. A força das urnas e da maioria daria a esse líder o poder necessário para impor sua vontade sobre a burocracia e o próprio parlamento. É o que Weber chamava de líder cesarista e democracia plebiscitária. Um presidente eleito pelo povo enquanto chefe do executivo e da atribuição de cargos administrativos, dispondo eventualmente de um veto suspensivo, do direito de dissolver o parlamento e de consultar o povo, é a segura garantia de uma verdadeira democracia. Na opinião do Weber. Deixando bem claro, né? Complicado. Modelo muito alemão, muito prussiano mesmo. Enfim. Apesar da mudança no mecanismo institucional escolhido por Weber para a formação de líderes políticos, parlamentarismo ou presidencialismo, ele confere uma grande importância à democracia moderna. Na sociedade de massas do mundo contemporâneo e diante da expansão da burocracia, a competição eleitoral seria o mecanismo fundamental para o teste e escolha de dirigentes políticos. A ideia que considera a democracia como método para a escolha de governantes será retomada mais tarde por Joseph Schumpeter, configurando a chamada teoria do elitismo democrático. Schumpeter ou Schumpeter, não sei como fala. No conturbado quadro político alemão, Weber também não deixou de referir-se constantemente ao socialismo e ao movimento operário, que representava uma das mais importantes forças políticas da época. Em 1918, no momento em que acontecia na Alemanha uma tentativa de revolução socialista em Munique, ele pronunciou sua célebre Conferência sobre o Socialismo. De acordo com sua avaliação, as ideias socialistas, longe de representarem uma ruptura ou mudança social, apenas agravavam as tendências burocratizantes e racionalizantes presentes no Estado e na economia modernas. Na expressão de Weber, com o socialismo a sociedade tornar-se-ia um imenso felá, referindo-se ao Império Egípcio, no qual os cidadãos não passavam de escravos da imensa estrutura de dominação que lá reinava. Não é um segredo de que o Weber era um anticomunista, né? Enfim, não sei se o anticomunista talvez fosse o termo certo, né? Mas acho que é possível aplicar. Ele não era muito adepto disso, apesar de que no contexto ali da Alemanha, da República de Weimar, nas turbulências, né? Ele vai apoiar ali os sociais-democratas, mas é aquela coisa, né? Os sociais-democratas alemães, eles estão sempre tendendo ali um pouco mais para a direita, né? Enfim. No texto A Política como Vocação, de 1919, encontramos uma fascinante análise de Weber sobre a origem e a condição do político profissional. Com o surgimento do Estado, abre aspas, em todos os países do globo, nota-se o aparecimento de uma nova espécie de políticos profissionais. Fecha aspas. Na sequência, ele afirma: há duas maneiras de fazer política. Ou se vive para a política, ou se vive da política. Nessa oposição, não há nada de exclusivo. Muito ao contrário. Em geral, se fazem uma e outra coisa ao mesmo tempo, tanto idealmente quanto na prática. Em seguida, complementa: daquele que vê na política uma permanente fonte de rendas, diremos que vive da política. E diremos, no caso contrário, que vive para a política, e diremos, no caso contrário, que vive para a política, né? A pessoa que não vê na política a fonte permanente de renda. Enfim, nesse caso aqui, realmente a gente entende por que que essa noção weberiana vai influenciar o Schumpeter, apesar de que eu não conheço muito do pensamento de Schumpeter, já li algumas coisas dele, né? Dessa chamada teoria do elitismo democrático, que é essa ideia
que que o Weber vai defender de que o político profissional é o político que vive para a política, ou seja, é uma pessoa que não precisa de dinheiro para poder, que a atividade política que ele exerce, né, não vai lhe gerar renda, ou uma renda que ele não precisa. Então, é uma pessoa que desenvolve a sua atividade política e não precisa dessa atividade como meio de subsistência. E para o Weber, esse seria o político ideal, o político profissional ideal, que é o que ele chama aqui de é, daquele político profissional que vive para a política. E é, de fato, uma teoria elitista, porque você coloca como pressuposto de que a pessoa tem que ter meios de reprodução material, de vida, né, vivência material, suficientes para que ele possa dedicar a sua vida para a sua atividade política sem se preocupar com dinheiro, né? Ou seja, tem que ser uma pessoa mais endinheirada, né? Uma coisa meio plutocrática, né? O poder entre as pessoas que têm dinheiro ali. E aí você acaba afastando aquelas pessoas que precisa, né, que pode exercer a atividade política e que depende dessa atividade política, né, da renda que essa atividade política dá para poder sobreviver. Que, obviamente, serão pessoas de classes mais baixas, né? Então, o Schumpeter, ele parte muito disso, né? Ele tem aquela, se eu não me engano, ele tem aquela teoria da irracionalidade das massas, né? Então, você tem que ter líderes que são democraticamente eleitos, mas são líderes intelectuais e de uma elite intelectual e econômica que vai ser eleito para representar o povo, né? Porque o povo não tem muita capacidade de exercer, né, o poder político. É um negócio, assim, claro que eu estou fazendo uma simplificação muito grande, né? Posso estar até aqui errando, talvez, o autor, mas a ideia é essa. Então, particularmente, eu acho que são essas teses de democracia representativa e liberal, né, que mostram quanto a democracia liberal é frágil e tendenciosa para a manutenção das classes dominantes, né, seja na própria teorização da democracia liberal, né, é, autores como Weber e o Schumpeter, eles reconhecem que querem formar uma elite política para orientar politicamente as massas que seriam, enfim, desprovidas de uma racionalidade política consequente e tal. Enfim, continuando aqui. Nesse escrito, Weber volta a defender o modelo plebiscitário de democracia, colocando-nos diante do seguinte dilema, abre aspas. Só há, porém, a escolha entre a democracia com liderança, Führerdemokratie, com uma máquina, e a democracia sem líderes, Führerlosdemokratie, ou seja, o domínio dos políticos profissionais sem vocação, sem as qualidades carismáticas íntimas que os fazem líder, o líder. Ao refletir sobre os desafios da vida política, Weber percebe que os governantes estão divididos entre o apelo de uma ética da convicção e uma ética da responsabilidade. Na ética da convicção, o indivíduo permanece fiel às suas concepções e valores, independente das consequências práticas que isso possa ter. Na ética da responsabilidade, o indivíduo deve antes se perguntar pelas consequências de suas ações e decisões. São as consequências políticas de suas decisões que respondem pela moralidade de seus atos. Weber deixa claro que a ética da convicção não significa ausência de responsabilidade, nem que a ética da responsabilidade implica em ausência de convicção. Todavia, completa, não é possível conciliar a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Assim como não é possível, se jamais se fizer qualquer concessão ao princípio segundo o qual o fim justifica os meios,
decretar em nome da moral qual fim que justifica um meio determinado. Dentre as qualidades que ele identifica nos indivíduos que têm vocação para a política, Weber destaca a paixão, o sentimento de responsabilidade e o senso de proporção. Enfim, então esse foi um trecho, né, do livro, é o trecho Debate Político, que vai basicamente introduzir um- uma seção da teoria política aqui do livro sobre o que o livro vai dizer sobre o Weber, né? Enfim, então fizemos uma leitura, fiz alguns comentários pontuais. Eu creio que você já deve estar dormindo, ainda mais porque é uma leitura. Vamos lá, é chato. Eu acho legal, eu gosto, né? Mas assim, ficar escutando um cara falando de como Weber compreendia a política da Alemanha no século XX, não é uma coisa assim tão estimulante para te prender acordado. E é exatamente por isso que eu escolhi ler esse trecho, porque ele é estimulante, definitivamente, para o seu sono.